Olá, essa é a terceira mensagem dessa nossa série para maridos, esposas e pais. E o foco hoje da nossa mensagem vai ser para os pais. E eu queria começar alistando para você algumas coisas que nós precisamos pensar como pais. Você já parou para pensar que um dia os seus filhos sairão da sua casa? Você já parou para pensar que quando os seus filhos saírem da sua casa, eles enfrentarão uma realidade ainda mais difícil do que nós enfrentamos hoje? Você já parou para pensar que os nossos filhos terão que se posicionar diante do mundo? E a pergunta que eu faço a você, por fim, é: que treinamento você e eu estamos oferecendo aos nossos filhos? Queria dizer para você que a forma como nós encaramos os nossos filhos determina como nós investimos na vida deles. A Bíblia vai ilustrar os nossos filhos ali no Salmo 127, nos versículos 3 e 4, como flechas e como herança. A herança sempre traz a ideia de um presente, de uma espécie de recompensa, de benefício. As flechas eram indispensáveis para que um guerreiro fosse bem-sucedido nas batalhas. Quanto mais flechas, maior a defesa desse arqueiro. Dessa maneira, nós podemos dizer que os filhos são benefícios indispensáveis para o sucesso do lar. E com isso em mente, eu gostaria que você olhasse comigo para uma passagem lá do Antigo Testamento, do profeta Daniel. Nós vamos olhar o capítulo 1, nos versículos 1 a 8, é um relato conhecido. Mas através dessa história eu quero trazer para você alguns princípios e fazer algumas aplicações práticas com relação ao ensinamento dos nossos filhos. Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, eu vou ler dos versículos 1 a 8. Diz assim o texto da palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu desejo usar esse texto de hoje para nos ensinar sobre o que acontecerá e, em certa medida, já acontece com os nossos filhos. No caso ali de Daniel, capítulo 1, nós temos jovens sendo retirados dos seus lares contra a sua vontade. Esse primeiro aspecto, então, de jovens sendo retirados, ele é uma realidade que vai acontecer com seus filhos. Talvez ele não seja retirado, talvez ele simplesmente saia por conta de alguma coisa, de trabalho, ou de casamento, ou de universidade, dos estudos. Mas o fato é que em certo momento da sua vida, da vida da sua família, os seus filhos vão sair do seu lar. E esses homens em específico aqui de Daniel capítulo 1, eles são tirados do seu meio e eles vão para um lugar no qual as coisas que eles estavam acostumados não seriam mais a regra, e sim a extrema exceção. Observe os versículos 1 e 2 do texto.
Diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Esses jovens, então, eles saíram de Judá, um lugar onde eles provavelmente tinham uma liberdade absoluta para cultuar a Deus e servi-lo. Judá era o lugar onde os seus pais podiam adorar, onde as festas ordenadas por Deus poderiam livremente ser observadas. Esses homens saem de Judá, esses jovens adolescentes saem de Judá e eles chegam à Babilônia. A Babilônia é um lugar de idolatria, é um lugar de paganismo, é um lugar de práticas perversas, é um lugar que não cultivava nada daquilo que eles aprenderam enquanto eles estavam em Judá. Muito provavelmente nenhum dos nossos filhos vai passar por uma experiência dessa magnitude que esses adolescentes passaram. Mas numa escala menor, o que nós temos aqui é um período de educação em que o seu filho está num ambiente protegido, bíblico da sua casa, na qual a instrução e a formação acontecem de acordo com aquilo que os pais desejam e acreditam. Essa é a realidade do seu filho hoje. Mas depois de um tempo, esse filho vai sair dessa casa e ele vai para um outro ambiente. Seja um ambiente universitário, seja um ambiente de intercâmbio, seja um ambiente profissional. O ambiente, ele provavelmente vai ser um ambiente hostil, um ambiente agressivo e um ambiente contrário a boa parte do que os seus filhos hoje creem, fruto do ensino que nós damos a eles, do que os nossos filhos creem, né? Em algum momento isso vai acontecer. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando isso vai acontecer. E quando eles saírem debaixo do nosso guarda-chuva, da nossa proteção, a pergunta que eu faço para você é: quais convicções nós teremos inculcado aos seus filhos? Ali no relato de Daniel, a gente precisa perceber que o rei era uma pessoa extremamente inteligente. Ele queria os melhores e ele mandou chamar os melhores. Olha o que o versículo 3 diz. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. O rei sabia que para ele poder influenciar o povo conquistado, ele precisaria influenciar os líderes desse povo conquistado para que esses líderes lhe ajudassem a influenciar a Israel que agora estava em cativeiro. Do mesmo modo, o ambiente não temente ao Senhor, ele vai procurar pessoas de influência. Se essas pessoas puderem ser manobradas, elas influenciarão facilmente aos outros. De volta aqui ao texto de Daniel, quem eram os melhores? A ordem que o rei deu ao seu subordinado, ela foi bastante direta. Observe comigo o versículo 4. Em primeiro lugar, eles eram adolescentes, eram jovens. E aí eu pergunto para você, por que ele não pegou os mais velhos? É simples, e preste atenção nisso. O rei queria pessoas cujo conhecimento e as convicções estivessem ainda em formação. E essa é muito claramente a arma de Satanás. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quanto mais cedo Satanás puder interferir na formação das convicções dos nossos filhos, ele vai fazer. O rei Nabucodonosor queria homens ainda em formação para poder moldar a sua cosmovisão e as suas convicções, para que esses jovens servissem aos interesses contrários aos interesses do Deus vivo de Israel. O texto continua dizendo a descrição, ou nos dando a descrição desses homens. O texto diz que eles deveriam ser fisicamente distintos dos outros, ou seja, saudáveis e de boa aparência. Em outras palavras, deviam ser bonitões, pessoas agradáveis à vista dos outros. Por quê? Novamente, porque o rei queria influenciar as outras pessoas. E se a aparência fosse uma aparência agradável, a influência seria mais fácil para com
os novos conquistados. O texto diz também que esses homens deveriam ser bem instruídos e educados, ou seja, instruídos em diversas áreas do conhecimento. Mais um item, ele diz que esses homens deveriam demonstrar maturidade. O texto vai dizer que eles têm um entendimento e bom senso. E o termo aqui do hebraico é o termo bin madá, que traz a ideia de um discernimento possível através da informação que se possui. Ou seja, eram jovens que tinham discernimento. Conforme chamou John MacArthur, ele diz que eram homens mentalmente aguçados. Mas não só isso, o texto diz que esses homens deveriam ser capacitados para servir no palácio real, ou seja, eles deveriam ser possíveis influenciadores. Esse rei queria usar esses jovens como pontes de comunicação dele, do rei, para com os seus escravos. O rei queria que eles fossem como que seus representantes junto aos judeus. Por isso, o rei precisava usar os próprios judeus, e essa seria a maneira mais fácil. E o termo usado aqui é o termo amad, cuja ideia é posicionar-se ao lado de. Ou seja, o rei queria jovens que ele pudesse moldar para que eles se posicionassem ao lado do rei perante o seu povo. E aqui nós temos um aspecto de tremenda importância que dificilmente nós compreendemos. Os nossos filhos, eles devem ser influenciadores com os padrões de Deus. As verdades de Deus, elas precisam estar claras nas mentes dos nossos filhos, de forma que eles possam disseminá-las ao mundo ao seu redor. Agora, para que os nossos filhos possam se posicionar ao lado de Deus, nós precisamos inculcar neles os valores de Deus. Depois, então, desses jovens serem retirados do seu ambiente comum, eles iriam passar por um processo aí de reeducação ou de redefinição, uma espécie daquilo que nós chamamos de lavagem cerebral. Observe comigo o versículo 5, esses jovens agora vão para uma espécie de faculdade, de cursinho, vamos assim dizer. O versículo diz que seria um programa de 3 anos de estudo. A ordem do rei era: ensine a esses jovens a língua e a cultura da Babilônia. O que vai acontecer com esses jovens aqui? Simples, imersão na cultura e no conhecimento dos babilônicos. Conceitos seculares sendo ensinados e sendo empurrados para pessoas tementes a Deus. Práticas seculares sendo estimuladas a pessoas tementes a Deus. Nós não podemos nos esquecer que ali na sala de aula em que Daniel e seus amigos estavam, ela não era composta apenas de 4 alunos. Na realidade, a primeira vez que nós lemos acerca deles é no versículo 6. Justamente com a informação de que eles eram apenas alguns num grupo maior. Olha o que o texto diz: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Certamente ali naquele ambiente havia uma pressão para eles cederem, e essa pressão não deveria ser uma pressão pequena. Provavelmente ali tinha gente com medo, dizendo para Daniel: ou você se enquadra nisso aqui, ou todos nós vamos morrer. Certamente ali tinha pessoas covardes também, que queriam que Daniel, vamos dizer assim, chutasse o balde de uma vez por todas. Havia gente ali também cuja fé e as convicções não eram fortes e se provariam fracas com o tempo. Eu quero fazer uma pergunta para você, trazendo essa realidade de Daniel para a vida dos nossos filhos. Em que isso difere do ambiente em que os nossos filhos estão ou estarão? A resposta é muito pouco. Exceto pelo fato de que os nossos filhos provavelmente não serão capturados por reis. Em relação à pressão e ao ambiente hostil, a semelhança com Daniel e seus amigos é muito grande, talvez seja até maior. Agora observe como o rei procurou ludibriar e agradar esses homens com propostas seculares.
Queridos, é óbvio que as propostas diabólicas nunca vêm desacompanhadas de coisas agradáveis e sedutoras. Ninguém compraria de graça algo venenoso caso não fosse algo atraente. Observe comigo como o rei procurou ludibriar esses jovens. Para isso, todo um processo de boas-vindas foi feito pelo rei, para tentar encantar, para tentar cativar, para tentar ganhar esses novos frequentadores do palácio babilônico. O versículo 5 vai dizer assim: o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Ou seja, eles seriam sustentados diariamente com alimentos que não tinham nada a ver com o que o resto do povo cativo estaria recebendo. Isso durante 3 anos. Nós precisamos lembrar que sempre a ideia de relacionamento e comunhão, ela está presente quando a Bíblia menciona refeições. O banquete diário do qual participavam, ele tinha um motivo. E esse motivo era direcionar esses homens para as coisas do rei, para que eles se tornassem mais familiarizados com as coisas do rei, mais íntimos com as coisas do rei, mais amigos das coisas do rei. E nós precisamos lembrar também para onde esses homens foram levados. Queridos, a Babilônia era o maior reino existente naquela época. Na realidade, sem nenhum exagero, Nabucodonosor era o cara. Era o cara para quem esses jovens iam querer trabalhar. A pessoa mais importante no mundo daquela época. Então o que você pensa que tinha lá? Uma festa aqui, uma balada ali, uma celebração ali, e a coisa começa a caminhar. E aí, quem sabe aí um dos caras da sala de aula de Daniel vira: relaxa, Daniel, é só um copo de cerveja. Ou outro vira e fala assim: dá nada não, cara. Fica tranquilo, seus pais não estão aqui para ver. Relaxa, cara. Relaxa, quem vai saber o que a gente está fazendo? As outras pessoas estão lá presas. Essa era a realidade de Daniel e dos seus amigos. Esse era o tipo de pressão que esses homens recebiam. Eles tinham ao seu redor tudo que humanamente era do bom e do melhor. Eu pergunto para você, você sabe o que manteve esses jovens firmes? Sabe que exemplos de pais esses jovens que resolveram, ou seja, decidiram não se contaminar com as coisas do rei tinham? Quando eu olho para o relato de Daniel e para a coragem e convicção desses homens e o que eles demonstraram, eu penso em 2 passagens bíblicas e eu quero rapidamente terminar mencionando essas passagens. Porque eu penso que essas passagens, elas denotam aquilo que os pais de Daniel e dos seus amigos eram como pessoas. A primeira passagem é Deuteronômio 6 e a segunda passagem é o Salmo de número 101. Primeiramente, aí, Deuteronômio 6, ela é uma passagem famosa na qual a afirmação de que existe apenas um Deus é reiterada aos pais ali da nação de Israel, da nova geração, para que esses pais passem para os seus filhos a realidade de que existe apenas um Deus. Observe o versículo 4 de Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Essa afirmação do versículo 4, ela torna impróprio tanto o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, quanto o enoteísmo, a adoração de um Deus sem negar a existência de outros deuses. Observe a ênfase nos versículos agora 6 a 9 acerca da importância dos pais usando diligentemente cada oportunidade à medida que ela surge diariamente no curso dos momentos e das atividades diárias, para equipar os seus filhos a viverem de maneira dependente de Deus. Observe o que o versículo 6 até o versículo 9 diz. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes da porta da sua casa e em seus portões.
A ordem aqui de Deuteronômio 6, para esses pais da nova geração que entraria na terra prometida, é para que esses pais falassem sempre desse único Deus a quem Israel servia. O primeiro papel dos pais, então, em Deuteronômio 6, é ensinar sobre o Deus verdadeiro em cada oportunidade possível aos seus filhos. E segunda passagem que eu quero ver com você, que vem à mente, é o Salmo 101. No caso aqui, pais vivendo na prática uma vida de temor ao Senhor diante dos seus filhos. Então, em primeiro lugar, ali em Deuteronômio 6, são os pais ensinando que só existe um Deus. E agora no Salmo 101, um pai vivendo diante dos seus filhos a prática real do que é ter apenas um Deus. Observe rapidamente comigo o texto. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Observe agora. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos os que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei as ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Davi é muito forte em dizer o que vai poder entrar ou não na sua casa. Davi chama para si a responsabilidade do que vai entrar na sua casa ou não. E isso é algo que a Bíblia ensina, que isso é responsabilidade dos pais, determinar o que entra na sua casa ou não. Você, então, é alguém responsável por filtrar o que entra no seu lar. Sabe como seria, na prática, o Salmo 101 hoje? Mais ou menos assim: filho, esse tipo de filme, não. Filha, essa amizade, ela não vai te fazer bem. Por isso, eu entendo que o melhor é você se distanciar dessa pessoa. Filho, esse tipo de vocabulário nós não vamos deixar entrar na nossa casa. Seja por vídeo, seja por conversa, seja por áudio, seja pelo que for. Os pais de Daniel e dos seus amigos eram pessoas firmes e corretas. E eles ensinavam pelo próprio exemplo. De volta ao relato de Daniel. Daniel e seus 3 amigos foram jovens treinados pelos seus pais para serem excelentes no ambiente hostil. E esses jovens fizeram a diferença nos vários ambientes e reis a quem eles serviram. Eu queria concluir com um texto de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 40. Há uma descrição aqui dos descendentes de Aser, e eu queria que você olhasse rapidamente comigo para esse texto. 1 Crônicas 7,40 diz assim: cada um desses descendentes de Aser foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. Queridos, Aser criou seus filhos para serem os melhores. O texto diz que eles eram homens de destaque. Eu pergunto para você, isso é genética? Não. Isso é investimento. Se você for medíocre na criação dos seus filhos, pais, eles vão escolher empregos medíocres, namoradas medíocres, terão notas medíocres, amizades medíocres, vidas medíocres e assim por diante. Aser criou seus filhos como homens de valores excelentes. Os pais de Daniel e dos seus amigos criaram
esses homens com valores excelentes. Eu pergunto para você, que futuro você deseja para os seus filhos? Para o que você está treinando os seus filhos? O seu investimento agora na vida dos seus filhos terá grande consequência no futuro deles. Conforme nós dissemos no início dessa mensagem, a forma como nós encaramos os nossos filhos determina como nós investiremos na vida deles. Eu quero convocar você a pensar em Deuteronômio capítulo 6 e pensar no Salmo 101. E a meditar nessas passagens como pais clamando ao Senhor para que lhes forneçam a força, a determinação e a persistência que são tão necessárias para a execução dessa tarefa. Eu repito, os pais de Daniel e dos seus amigos treinaram seus filhos, inculcaram os valores neles. E esses homens foram grandes influenciadores na história, mesmo dentro de um ambiente hostil. E é para isso que você e eu somos chamados por Deus. Para sermos sal e luz e para ensinarmos os nossos filhos para que um dia eles sejam sal e luz, aonde eles estiverem. Queria orar com você, pedir que você feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Deus, mais uma vez, a Tua palavra falou ao nosso coração. E ela trouxe para nós desafios maiores do que nós. Mas Deus, o Senhor é muito maior do que esses desafios. E como é bom poder contar contigo para cada uma dessas coisas que nós precisamos fazer. Nós, como pais, somos falhos, muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que Davi colocou ali no Salmo 101 como meta da sua vida. Mas eu peço ao Senhor Deus que nos dê forças, nos dê paciência, nos dê perseverança, para que treinemos os nossos filhos para que sejam pessoas excelentes. Excelentes aos teus olhos, Deus. E que eles influenciem as pessoas ao seu redor. E aproximem essas pessoas do único Deus verdadeiro, para quem vale realmente a pena servir e viver. Nós oramos agradecidos mais uma vez pela Tua palavra. E nós fazemos isso por meio do sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde.